Olá, pulsantes! Hoje mais um dia de convidados aqui na nossa série da Saúde Pulsante e hoje eu trouxe o Carlos Omura para falar um pouquinho pra gente a respeito da fisioterapia integrativa. Você já sabe um pouco sobre isso? Já conhece? Fique aqui com a gente que você vai saber muito mais. Pessoal, hoje a gente está aqui com o Carlos, ele é fisioterapeuta integrativo e como a gente vem falando muito sobre isso, de como a gente é um todo, a importância de a gente olhar para si como um todo, eu quis convidar o Carlos para também trazer um pouco do conhecimento dele pra gente, falar um pouco sobre a fisioterapia integrativa que vem trazendo transformações, né? E também para apresentar um pouco do trabalho dele pra gente. Carlos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Então vou falar um pouquinho para vocês dentro da minha formação. Então eu sou o Carlos, sou fisioterapeuta. Dentro de toda a minha formação eu gostei muito dentro da parte de terapia manual, que é o que a gente envolve todo o tratamento com o uso das mãos. E eu conheci o Dr. Afonso Salgado, que ele desenvolveu o método de fisioterapia integrativa, que é uma maneira da gente observar o corpo como um todo. E dentro dessa formação da fisioterapia integrativa, eu sou um dos professores junto com ele hoje. Tenho uma pós em terapia manual e postural e também tenho um mestrado onde eu fui estudar muito sobre inflamação, processo inflamatório e dor. Então hoje o meu foco é tratar o paciente, ver o paciente como um todo, né? Também tratar pacientes com dores, e todas as dores a gente sabe que envolvem todo o processo somático, emocional, né? E integrativo é uma maneira da gente observar o paciente mais de uma maneira global, não só como uma patologia ou como uma simples dor, talvez, mas sim tentar entender o que se passa com esse paciente para que a gente consiga achar ou encontrar realmente a causa daquela... A raiz, né? A raiz do problema. E hoje, como que a fisioterapia integrativa trabalha? Com que ferramentas que ela utiliza para trabalhar o ser humano como um todo, né? Para olhar. Porque quando a gente fala como um todo, a gente fala do nosso passado, a gente fala da nossa raiz, a gente fala das nossas emoções, das experiências que a gente teve e também das percepções físicas que, vamos dizer assim, que é o mais tátil para nós, né? Sim, sim. Então é uma junção de tudo isso, né? E como que a fisioterapia integrativa pode usar ferramentas para isso? Isso. Aqui, eu falo que aqui no Brasil o fisioterapeuta ele tem uma liberdade muito grande para trabalhar com o seu paciente, né? Então a gente vai atuar dentro da... Eu sempre falo que a gente vai atuar em termos de disfunções e muitas vezes essas disfunções não saem em exames. Então a gente faz uma análise uma anamnese toda clínica, que é o que você falou, coletar todo o histórico desse paciente. Para nós é importante desde lá do processo gestacional, né? Do processo de nascimento e tudo mais, porque tudo isso influencia no desenvolvimento desse indivíduo. Então eu costumo dizer que o nosso corpo ele se adapta muito fácil, mas também ele é como se fosse um caminhão cheio de entulho. A gente vai carregando vários entulhos, mas chega uma hora que ele começa a se extravasar. E é nesse extravasar que o paciente tem o sintoma. Mas quando o paciente nos procura, ele tem um sintoma, mas ele já tem toda uma carga em que a gente precisa observar também. Então existe um acordão onde a gente pode orientar referente a algumas suplementações. Então o meu foco é trabalhar o paciente via corpo, que é o trabalho nosso dentro da fisioterapia, também proporcionar para ele que ele consiga ter uma boa percepção do corpo dele, ensiná-lo algumas técnicas dentro dessa parte. Se for possível entrar com algumas suplementações ou com alguns equipamentos, ou dentro das sessões englobar isso de forma global, mas eu digo que todos os dias para o meu paciente eu preciso fazer uma avaliação nele. Então todos os dias eu pergunto o que muda, o que altera. E isso envolve desde a característica de sono, o funcionamento dos seus órgãos, como que é o estilo de vida dele em termos de atividade física, de alimentação e tudo mais. E aí entra aquela coisa, né? A gente vai procurar um profissional para ajudar em alguma coisa, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho, a nossa parte. Porque não adianta nada a gente querer ir lá e falar, Carlos, salva a minha vida, mas aí eu tô lá em casa fazendo tudo de errado, que o meu corpo precisa do contrário, né? E eu gosto até de dizer que o básico do básico a gente não dá. Para ele, né? Perfeito. Então, se a gente desse o básico do básico, o corpo teria uma explosão aí de potência para
fazer o trabalho dele, que é promover saúde. Nosso corpo, ele só tem uma função, promover saúde. Promover saúde, né? Perfeito. E daí, se ele fica, na verdade, querendo apagar incêndio, porque a gente não dá pra ele o que ele precisa, como que um resultado de um trabalho como o do Carlos vai, né, ser visível, né? Então, acho que a gente começa na autorresponsabilidade, né? Com certeza. De olhar pra si, de estar bem situado com o que tá acontecendo dentro de si, né? E também se abrindo para olhar para toda a sua história, que é isso que a fisioterapia integrativa propõe, né? Também. Olhe para tudo o que você passou que te trouxe até aqui. Isso, acho que tudo que a gente passa, a gente tem que levar isso como um ensinamento, né? Eu brinco que isso a gente pode utilizar tudo aquilo que a gente teve, tudo aquilo que a gente teve de experiência de vida, que cada um tem a sua, como algo que nos coloque para frente, que me faz olhar para frente com um novo olhar, mas se eu viver só olhando para trás, é a mesma coisa de você andar. Se você andar olhando para trás, você sempre vai se esbarrar em algo. Então a gente precisa aprender com isso para sempre olhar para frente. E para isso a gente precisa ter uma boa percepção do nosso corpo também, que é algo que eu acho que vai ser importante também. Eu passo alguma coisa daqui a pouco para vocês. Então, aí a gente até toda vez pergunta, né, pro profissional que a gente convida aqui, Carlos, como que você acha que você está promovendo a saúde hoje, né? Se eu chegasse e falasse assim, você promove a saúde? Sim. Como, Carlos, que você promove a saúde? Eu sempre vejo assim, a gente precisa tentar entender o que aquela pessoa nos procura, né? Quando a gente fala em promover a saúde, muitas vezes não é só tirar uma dor do seu paciente ou melhorar um sono dele, mas eu penso muito mais de forma global. O que realmente ele quer melhorar? O que ele quer mudar dentro da vida dele? E isso que eu acho que é o mais importante. Primeiro, o paciente querer mudar e o que a gente pode pontuar e o que a gente pode melhorar dentro desse contexto como um todo. Porque, por exemplo, né, falando um pouco mais de dor, porque é o meu foco, né, mas se esse paciente vem com uma dor que já é crônica, eu posso entender que ele tem um problema de sono, ele não trabalha direito, ele não faz o seu lazer, tudo restrito, porque ele tem uma dor que limita ele. Então, o que é melhorar, o que é promover a saúde dele? Promover a saúde dele é aliviar a dor, mas também prepará-lo para ele fazer a atividade que ele gosta, para ele ter o momento de lazer que ele necessita, para ele ter uma melhora de sono. Um equilíbrio. Um equilíbrio como um todo, né? Eu sempre falo, equilibrar corpo, mente, até a parte espiritual é muito importante. E a gente tem que buscar o equilíbrio. É impossível, né? Sem ser assim, na verdade. Sim. E aí a busca, por isso, acho que é sempre constante, porque a gente sempre vai aprendendo com tudo aquilo que a gente tem, o que realmente é melhor para mim. O que é melhor para mim pode não ser tão bom para você, porque você tem as suas escolhas também do que você quer para você. Então é isso que a gente vai tentando mostrar para o paciente. Então, o Carlos traz pra gente uma promoção da saúde olhando pra gente individualmente, olhando realmente para as necessidades de cada um naquele momento, porque cada dia é uma necessidade diferente, né? É um movimento diferente. E muito obrigada, Carlos. A gente vai fazer mais 2 vídeos para vocês, para dar dicas e para trazer mais conhecimento ainda. Tchau, tchau!